Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Margarete, professora de vocês de redação. Estou fazendo essa videoaula para a gente estudar um pouco mais da competência 2 e da competência 3 do Enem. Vamos retomar aqui o que a competência 2 diz, né? O que ela avalia. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, a competência 2 vai avaliar basicamente o seu repertório sociocultural, o seu conhecimento e de que forma você relaciona esse conhecimento com o tema e se você realmente entendeu a proposta, se você realmente entendeu o tema. Por exemplo, se você tangenciar o tema, né, você vai perder na competência 2. E o que diz a competência 3? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, a competência 3 basicamente vai avaliar a sua argumentação. Então, vamos aqui para o foco da videoaula. Eixo temático. Como entender a frase temática, ou seja, como entender a proposta. Vamos lá. Como entender a frase temática? A frase temática vem entre aspas ou está em negrito, sendo encontrada na parte do comando da prova. Então, depois do que você fizer a leitura dos textos motivadores, haverá um comando lá expresso na prova. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, aí o tema vem entre aspas e em negrito. No entanto, é preciso não só identificá-lo, mas também entendê-la para atingir êxito. Ou seja, não é só eu identificar onde é que está o tema, eu preciso entender o que a proposta está pedindo. Além disso, a frase temática se estrutura em microcomponentes divididos nos seguintes aspectos: recorte do tema e problemática. Vamos ver. Vamos ver esse tema aqui. A contínua violência nos estádios brasileiros. O que seria o recorte do tema? Violência nos estádios brasileiros. Eu tenho que falar sobre isso. É o recorte do tema, né? Problemática, violência. A problemática, como se fosse assim, o assunto é violência, mas o recorte do tema, o assunto específico, vamos dizer assim, é a violência nos estádios brasileiros. Mas se atente à palavra contínua, deve ser retratada a continuidade da violência como ela ainda é presente na sociedade brasileira. Então, essa palavra aí, contínua, ela quer dizer o quê? Que você vai ter que abordar a presença ainda dessa violência na sociedade brasileira. Não é uma coisa que ficou no passado, é uma coisa que ainda está acontecendo e você vai ter que retratar isso no seu texto. O eixo temático. Liberdade de expressão nas redes sociais. Vamos estudar um pouco mais aí sobre essa proposta para a gente entender como fazer, né? Como escrever o texto a partir do eixo temático. Liberdade de expressão versus discurso de ódio. A liberdade de expressão é um direito constitucional, ou seja, é garantido pela Constituição de 1988 e deve ser mantido, pois vivemos em um regime democrático no qual a troca de ideias é essencial. Porém, de uns tempos para cá, parece que os brasileiros não sabem mais debater um assunto sem rotular ou enquadrar o outro. Amizades estão sendo desfeitas, laços familiares estão sendo cortados porque ninguém mais ouve ninguém. O discurso que é pautado na liberdade de expressão não ofende, não fere, não rotula, pois assim que rótulos são postos, o debate acaba. O discurso baseado na liberdade de expressão pode questionar e discordar, mas sem desrespeitar. Então, aqui para a gente entender o tema, que é o que? Liberdade de expressão nas redes sociais. O assunto, no geral, é o que? Liberdade de expressão. Mas o assunto específico seria o que? A liberdade de expressão nas redes sociais, especificamente nas redes sociais. Primeiro, a gente contextualizou aqui o que é liberdade de expressão. É um direito garantido pela Constituição e de que forma isso é exercido na sociedade. Aí aqui eu destaquei alguns posts, né, que foram publicados em redes sociais. Comentários racistas contra a Maju, do Jornal Nacional, causam revoltas nas redes sociais.
Aqui foi tweetado pelo Folha de São Paulo. Então aqui tá destacado alguns dos comentários. Só conseguiu emprego no Jornal Nacional por causa das cotas, preta imunda. O que são aí? Ele colocou um número bem extenso de pretos na Lua, um eclipse total. Em pleno século 2015 ainda temos preto na TV. Só foi ela chegar aí que o tempo ficou seco, igualmente a um carvão em cinzas. Então aí foram posts publicados nas redes sociais que ultrapassaram visivelmente a liberdade de expressão. Aí já se tornou o quê? Preconceito, né? Racismo. Então, diante dessa temática, vejamos alguns problemas que eu posso abordar na minha argumentação. Então, eu coloquei uma série de sugestões que vocês poderiam abordar no texto de vocês. Primeiro, o individualismo presente na sociedade. Segundo, a livre circulação do ódio e a escassa presença do respeito e preconceito enraizado na sociedade. Descumprimento com a Constituição e os direitos humanos. Influência dos regimes militares. A dificuldade das expressões artísticas de se manifestarem, o papel da mídia como estimuladores, muitas vezes de um só discurso, o bullying que se mascara dentro do discurso de ódio, a falha educacional no estímulo do diálogo, a internet como ampliadora do discurso de ódio e a falta de consciência do indivíduo da responsabilidade de seus atos. Então, esses são problemas que vocês poderiam, sim, abordar na argumentação de vocês. Aí são só sugestões. Nesse contexto da liberdade de expressão, muitas vezes vemos humoristas usufruindo dessa liberdade de expressão sobre qualquer assunto, mas apesar do sentido positivo, os limites do humor no Brasil escondem preconceitos enraizados desde a colonização. Isso aí seria um argumento bem consistente, né? Você poderia sim utilizar porque é uma coisa que realmente acontece. E para isso as pessoas utilizam do discurso através do humor para retratar um preconceito, um discurso de ódio ou até mesmo uma ofensa. Então, a partir desse argumento aí, vocês poderiam utilizar um exemplo de um humorista que fez algum tipo de piada preconceituosa, alguma coisa que desse gênero que tenha repercutido. Acerca dos limites do humor no Brasil, vejamos algumas problemáticas. O humor que esconde preconceitos velados. A perpetuação do riso como um efeito positivo, a liberdade de expressão que sai de seu papel de cidadania, grupos sociais afetados por essa questão, a falha educacional na orientação do indivíduo ao respeito mútuo, a falha governamental na falta de intervenções a expressões preconceituosas, o distanciamento do fim da alegria para a disseminação do ódio e a falta do exercício da cidadania. Isso aí são problemáticas acerca dos limites do humor no Brasil. Então, se você fosse abordar essa questão do limite do humor no Brasil, né, que muitas vezes ultrapassa esse limite essa liberdade de expressão, você poderia abordar essas questões que eu destaquei. Lembrando que tudo isso são apenas sugestões. Se você tivesse outra ideia, poderia muito bem abordar. Vamos refletir. Por que as pessoas utilizam o discurso de ódio? Com qual intuito? A questão das redes sociais, de como as pessoas utilizam essas redes sociais para disseminar o ódio que ocorre, muitas vezes por haver uma superexposição dos indivíduos. Então, assim, lembrando que o assunto geral é liberdade de expressão, mas ele faz esse recorte direcionado às redes sociais. Então, se, por exemplo, o aluno fizer uma redação falando somente sobre a liberdade de expressão no geral, não mencionar redes sociais, ele vai tangenciar o tema. Então, provavelmente, ele perderá ponto na competência 2, né, devido a isso. Então, aqui, a gente vai abordar um pouco agora a questão das redes sociais. Superexposição dos indivíduos. Vamos refletir. Por que há essa superexposição nas redes sociais? Muitas vezes, quais são as consequências dessa superexposição? Pense nessa ideia relacionada com a liberdade de expressão. Tem alguma coisa a ver essa superexposição dos indivíduos nas redes sociais com o discurso de ódio, com a liberdade de expressão? A partir do que é postado, o que as pessoas fazem? Muitas vezes a gente sabe que uma pessoa posta uma foto considerada inadequada para outras pessoas e acaba gerando vários comentários, muitas vezes comentários que ultrapassam o limite da liberdade de expressão. Vamos analisar. Aí é uma charge, né?
Ele acabou de dizer suas últimas palavras no Twitter, né? A pessoa morrendo e as últimas palavras ele preferiu publicar em uma rede social. Ou seja, levando a gente a refletir essa utilização em excesso das redes sociais. Repertório para a temática da liberdade de expressão. O que é o repertório sociocultural? Como eu já expliquei em um vídeo anterior, o repertório é o que? É o conhecimento de outra área que você vai tentar relacionar com o tema. Então, aqui eu destaquei algumas citações, ou seja, frases ou pensamentos de outras pessoas que se encaixam perfeitamente no tema. Então, vamos lá, citação do Voltaire. Posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Lembrando que quando eu for colocar uma citação, né, uma frase que é de outra pessoa, eu tenho que colocar essa frase entre aspas, né, porque não é de autoria minha. John Locke. Não é a diversidade de opiniões, o que não pode ser evitado, mas a recusa de tolerância para com os que têm opinião diversa, o que se poderia admitir que deu origem à maioria das disputas e guerras que se têm manifestado no mundo cristão por causa da religião. Pasquim Neto. O modo de combater discursos odiosos, populistas e extremistas não é pela sua supressão, viés negativo, mas pelo fortalecimento da educação, viés positivo. Augusto Branco. As pessoas gostam do ideal de liberdade de expressão até o momento em que começam a ouvir aquilo que elas não gostariam que dissesse a respeito delas. Então, aí são frases que poderiam se encaixar no tema. Lembrando que ele também deve se encaixar, essa citação, essa frase deve se encaixar na sua argumentação, na problemática que você está trabalhando no texto. Aí outro repertório, que é o trecho de uma música do Charlie Brown Jr. Vocês podem ver aí. Como usar o repertório? Vejamos um exemplo. Aí é um parágrafo em que o estudante colocou aquela frase do Voltaire. É indiscutível que, de acordo com o iluminista Voltaire, o indivíduo pode não concordar com a opinião alheia, porém deve defender o direito do outro em se expressar. Ora, veja que ele colocou entre aspas a frase, né? E nem está tal qual o Voltaire falou, mas está bem semelhante, né? Não é uma ideia dele, não é uma ideia do aluno, então ele deve colocar entre aspas. No entanto, contra a essa passagem, hoje percebe-se que, junto com essa liberdade de expressão, o discurso de ódio e a intolerância fazem-se cada vez mais presentes, criando uma indicação de alerta em toda a sociedade. Assim, é de fundamental importância que seja coibido, já que fere a dignidade do ser humano. Isso aí, na verdade, é uma introdução, né? Parece muito uma introdução. Então, ele utilizou essa frase aí e um contraponto, né? O Voltaire dizia isso, né? Que o indivíduo pode não concordar com a opinião alheia, mas deve defender o direito do outro de se expressar. Mas, no entanto, contra essa passagem, hoje não acontece isso, né? É isso que ele quer dizer. Agentes para intervir nessa temática. Quais seriam os agentes interventores que eu poderia utilizar no último parágrafo, naquele parágrafo lá de conclusão, em que o aluno deve propor uma intervenção? Poder Público, Ministério da Educação, Ministério da Justiça, ONGs ou Poder Legislativo. Empresas e associações privadas, parcerias com outros setores sociais, tais como governo, promoção de oficinas entre funcionários, implementação de projetos sociais, aí no caso já seria a ação, né? O agente e a ação ao lado. Família, o que a família poderia fazer? Reeducar, fiscalizar, proteger, promover diálogo entre os membros, além de debater com as escolas e instituições governamentais como o CRAS. Organizações governamentais, criação e fiscalização de leis, obras e projetos, parceria com os demais agentes sociais. O que a mídia também poderia fazer? Trabalhar na disseminação de projetos. Então, aí são exemplos de interventores e suas possíveis ações. Lembrando que isso aí são apenas sugestões. Conclusão com um desses agentes. Aí aqui seria um exemplo, né, de um parágrafo de conclusão
com um desses interventores. Diante disso, faz-se imprescindível que o poder público intensifique a fiscalização nos âmbitos de propagação de opiniões, a exemplo, as mídias sociais. Para tanto, é necessário a ampliação de uma plataforma online como forma de ouvidoria, para acolher as vítimas que alegam danos em discursos direcionados à sua etnia, crença e religião. Soma-se a disponibilidade de profissionais capazes de combaterem esse aspecto negativo, como defensores públicos e psicólogos. Dessa forma, ficará claro que perante a população todos têm o mesmo direito e que liberdade de expressão não é disseminação de ódio. Então, aí, o aluno propôs, realmente uma ação com um agente interventor, que seria o poder público, Qual seria a ação? Intensificar a fiscalização nos âmbitos de propagação de opiniões. E foi uma proposta bem detalhada. A gente vê que possui todos os elementos. Quais são esses elementos? Primeiro, o agente. Segundo, a ação. Terceiro, meio. Quarto, finalidade. E quinto, o detalhamento de algum desses 4 elementos anteriores. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco mais acerca do entendimento da proposta de redação, de qualquer uma proposta, Aí foram só exemplos. E espero que tenha ajudado. É isso e até a próxima. Tchau!